E aí galera, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais algumas funcionalidades do Vue.js que a gente usa bem comumente. A gente acaba utilizando quase sempre essas funcionalidades, então é importante vocês conhecerem como fazer isso no Vue.js, beleza? Vamos lá? Então, eu vou pegar aqui aquele projeto que a gente criou no último vídeo para testar os componentes. Aquele componente que a gente fez do botão que mostra quantas vezes ele foi clicado. Pois é, a gente vai mexer nesse projeto, ok? Então, abre esse seu projeto aí. Então, estou aqui com o nosso código. Vou abrir aqui o nosso componente que está na pasta src, pages, my index, que é a página inicial do Quasar, e o nosso componente que a gente tinha criado aqui no vídeo anterior, ok? Para rodar a aplicação, o comando é o quasar dev, isso vai subir o servidor com a nossa aplicação, igual a gente fez no outro vídeo, ok? Então ele vai aqui compilar e fazer a build de tudo e subir a aplicação. Pronto. Esse aqui é o código que a gente já tinha feito, né? Nosso botão aqui que conta quantas vezes. Agora a gente vai dar uma melhorada e conhecer mais algumas ferramentas do Vue.js. A primeira ferramenta que eu quero te apresentar é o laço de repetição aqui no Vue. Como que a gente faz um for aqui dentro do Vue, usando os componentes aqui. Tá vendo que esse botão aqui ele está repetindo 4 vezes? Tem 4 botões na tela, certo? E esse botão está repetindo 4 vezes. A única coisa que muda aqui é o nome aqui do botão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um data aqui, a gente vai criar uma propriedade dentro desse componente, a gente vai criar um dado interno desse componente e vai varrer essa lista que a gente vai criar. Ao invés de criar vários botões assim, a gente vai criar um laço de repetição para criar esses 4 botões para a gente. Ok? Então, o laço de repetição a gente vai utilizar muito em qualquer aplicação que a gente for fazer. Porque geralmente a gente sempre tem que fazer uma iteração em uma lista de entidades, uma lista de dados e alguma coisa assim, para listar qualquer coisa. Beleza? Então, para fazer isso, a primeira coisa a gente vai criar aqui um data no nosso componente. Vou subir aqui. Lembrando que o data no Vue é uma função que retorna um objeto. E aqui dentro desse objeto a gente coloca os dados que a gente quer. Então eu vou colocar aqui um array de botões. Vou chamar de buttons e um array. Não, melhor. Ao invés de fazer... Não, assim, tem que ser um array, porque é uma lista. E vai ser um array de objetos. Ok? Quando eu falo objeto aqui, é o objeto do JavaScript. Então, o nosso botão, vou dizer que ele tenha um ID aqui, só para a gente ter o identificador desse elemento na lista, e o nome do botão, ok? O nome do botão vai ser esses nomes aqui que estão aqui, que a gente tinha colocado. Então, botão 1, vou criar aqui os 4 botões, ok? Botão 3 e botão 4. Fechou? Então, aqui a gente tem uma lista de botões e aqui a gente vai varrer esses botões. Então, ao invés de ter vários botões, a gente só vai ter um botão. Ok? Como que a gente faz para fazer um laço de repetição no Vue? É com a diretiva vFor. Ou seja, para cada elemento de uma lista, repita esse componente aqui, ou seja, renderize esse componente X vezes para cada elemento na lista. Então, a sintaxe é vFor, um nome de uma variável aqui, como a gente está falando de botões, eu vou colocar a button. Então, para button in buttons, ou seja, para cada botão nessa lista de botões aqui, para cada botão nessa lista de botões, você vai repetir esse componente que está o vFor, ok? Então, ele vai repetir esse botão para cada botão nessa lista. Vou quebrar a linha aqui para ficar mais legível. E agora, o button name, ao invés de ser botão 1, ele tem que ser o nome do botão que está aqui na nossa lista, certo? Então, tem que ser o button.name. Ao invés de ser botão 1, vai ser button, que é essa variável aqui que a gente criou no vFor.
Tem que ser essa variável, ponto name, que é o nome da chave que a gente colocou na nossa hash aqui, beleza? Então, button name. Esse button é essa variável. Se aqui fosse ABC, aqui tinha que ser ABC, ok? E esse buttons, no plural, ele está vindo aqui do data, ok? Que é um dado interno do componente. Se é um dado interno, a gente tem acesso a ele aqui dentro do template do componente, ok? Então, vou voltar aqui para button, foi só para ilustrar. E tem mais uma coisa ainda. Quando a gente faz um laço de repetição, o view ele pede que você diga qual que é uma chave dentro desse objeto que você está repetindo, que seja único para o view conseguir identificar cada elemento nessa lista unicamente. E com isso a gente passa uma propriedade chamada key. No caso aqui vai ser o nosso ID, ok? Button.id. E esse button vem daqui, lembrando, ok? Então a chave vai ser um identificador único dentro desse objeto que está na lista, dentro de cada objeto que está na lista, que é o nosso ID aqui, ok? E outra coisa, para o view entender que a gente está passando uma variável aqui, para ele saber que para ele pegar o valor dessa variável e não colocar um string no lugar, a gente tem que passar o nome da prop aqui, nome da propriedade, com 2 pontos na frente, beleza? Então, sempre que você quiser usar uma variável, no caso essa variável é a do v-for aqui, toda vez que você quiser usar uma variável como valor de uma propriedade, a gente tem que colocar o 2 pontos na frente, que é para o view entender que a gente está passando uma expressão em JavaScript aqui para ele, e não uma string, ok? Então, esse aqui é o código da nossa lista, teoricamente ele já vai estar aqui funcionando. Viu? Que deu o mesmo resultado. Se eu colocar mais um botão, colocar um botão 5, ele vai colocar mais um botão aqui, o botão 5 aqui que ficou lá embaixo. Ou seja, ele repetiu um botão para cada botão dentro dessa lista que a gente colocou aqui, beleza? Esse é o v-for, como a gente faz laço de repetição. Só para exemplificar, se a gente não passa o 2 pontos aqui no nome da propriedade, ele vai entender que a gente passou um string para ele. Entendeu? Tá vendo aqui? Tá todos os botões com o button.name no nome. E não é isso que a gente quer, certo? A gente quer que ele pegue o valor que está na variável e não essa string. Se a gente não colocar os 2 pontos aqui na frente da propriedade, ele vai entender que o que a gente escreveu aqui é um string e ele vai renderizar esse string do jeito que está aqui, ok? Então, sempre que for passar propriedades para um componente, lembre de colocar os 2 pontos na frente do nome da propriedade, se essa propriedade for uma variável ou uma expressão JavaScript, ok? Então, esse é o laço de repetição no Vue.js. Uma outra funcionalidade que a gente acaba usando bastante nos componentes é renderizar um componente condicionalmente, ou seja, só vai renderizar esse componente, esse pedaço da tela, esse HTML, se satisfazer alguma condição. É um if dentro do HTML, ok? Então, para fazer isso, a gente usa o VIF. Então, para exemplificar, vamos supor que essa lista de botões estivesse vazia. Vou apagar a lista aqui que a gente fez. Então, se fosse um array vazio, ou seja, supondo numa simulação que o banco de dados estivesse vazio e não retornou nenhum dado, ou seja, voltou uma lista vazia. Para não ficar uma tela em branco, a gente poderia mostrar uma mensagem dizendo que não tem nenhum botão para ser renderizado, né? Então, a gente pode fazer isso aqui com um if. Se a lista de botões, que é essa do nosso data aqui, estiver vazia, a gente mostra uma mensagem dizendo, ó, tá vazio. Se não, a gente renderiza os botões, beleza? Para fazer isso é só usar um VIF, ok? Então eu vou só colocar essa nossa lista de botões dentro de uma div, que é só para dividir a tela e separar mesmo. E dentro dessa div eu vou colocar um VIF. Essa é a sintaxe do VIF no Vue.js, ok? E aqui no VIF a gente passa uma expressão booleana para ser o parâmetro do if, para ser a condição que vai ser renderizado esse componente. Para exemplificar o uso do VIF, eu vou envolver esse nosso componente do botão dentro de uma div,
ok? Então, a única coisa que eu vou fazer é jogar esse nosso botão dentro de uma div. O que é uma div? É uma divisão de tela no HTML, ok? Então, essa div aqui ela só vai ser renderizada se if a nossa lista de botões aqui não estiver vazia, ok? Então, se buttons.length, o length no JavaScript a gente viu, ele dá a quantidade de elementos que tem em um array. Se for 0, é porque está vazio, certo? Então tem que ser maior que 0. Se for maior que 0, quer dizer que tem pelo menos um, certo? Dentro da lista. Então é para ele renderizar. Então, se tiver pelo menos um elemento aqui, renderiza esse componente para a gente. Se não, aí tem o else também no view. A gente pode mostrar aqui uma mensagem, eu vou usar um H3. Pode ser qualquer componente aqui, viu, gente? Qualquer tag HTML que vai ter o v-else, ou seja, esse é o if, ou seja, essa div vai ser renderizada se tiver algum elemento dentro do array de botões, e se não, ele vai renderizar esse H3, ok? Não tem botões. Então, tá aqui o nosso não tem botões, porque a nossa lista está vazia, certo? v-else, então ele verificou, buttons length vai dar 0, 0 não é maior que 0, deu false, ele vai renderizar o else, ok? Então, se tiver algum elemento aqui na nossa lista, vou criar aqui, e o nome do botão, botão 1, ele não vai renderizar o H3, ele vai renderizar o botão aqui. Beleza? Então, é assim que a gente faz if-else dentro do componente, dentro do HTML, ok? Então, o v-for e o v-if são facilidades, são funcionalidades do Vue.js que a gente utiliza bastante e por isso que eu queria mostrar isso para vocês, tá? Então, no próximo vídeo a gente vai ver como utilizar os componentes do Quasar.